Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Leilane. Para quem não me conhece, eu sou mentora e coordenadora do MAPA, perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, e nesse vídeo nós vamos falar de estratégias de estudo para perito criminal da Polícia Civil da Paraíba. Só ressaltando aqui que eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 1º de julho de 2021. O novo edital não saiu ainda, então ele está no forninho. A gente já sabe que é banca CESP e que, segundo as últimas informações, deve sair entre julho e agosto. Mas a gente já tem que começar a estudar o quanto antes, e embora a gente não saiba ainda se o novo edital vai ser igual ou vai ser totalmente diferente do anterior, eu estou baseando então essas estratégias no edital anterior de 2008, que é o que a gente tem para iniciar os nossos estudos. Então, se você está vendo esse vídeo no pós-edital, para e vai procurar uma atualização, que certamente a gente já gravou um novo vídeo de estratégias de estudo com base no novo edital. Mas se não, se você está vendo esse vídeo antes do edital novo sair, então pode continuar assistindo, que nós vamos falar então de quais estratégias implementar para começar os seus estudos o quanto antes. E eu estou utilizando para isso então o edital de 2008, que é a informação mais concreta que a gente tem até então para iniciar as nossas estratégias de estudo. Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Montei uma breve apresentação, um mapa mental, e acompanhem aqui comigo, então. Vou dar uma introduçãozinha, falar de estratégias de estudo e finalizar com alguns bônus focados mais na nossa banca CESP, que já foi escolhida para este concurso. Então, vamos lá. Um breve raio-x do edital passado, então, que é de 2008. A gente teve, então, a publicação em 2008 desse edital aqui. Banca CESP também, como o novo edital será, o que é muito bom para a gente já poder se basear. A primeira etapa do concurso teve a fase de prova objetiva, discursiva, capacidade física, avaliação médica, avaliação psicológica, prática de digitação, títulos e investigação social. E a etapa 2 foi o curso de formação policial. As vagas que nós tivemos no último concurso, então, foram para delegado de polícia, perito oficial criminal, perito oficial químico legal, médico legal e odonto legal. A gente não sabe ainda, tá, se as vagas do novo edital, elas vão seguir uma distribuição semelhante, com as mesmas áreas, se vai ter divisão em áreas específicas, ou se vai ser perito geral, ou se todas as graduações vão ser aceitas, se mais graduações vão ser aceitas. Nós não temos ainda essas informações, tá? Mas fica aí a título de conhecimento o que a gente teve no último edital. E se você tem dúvida se a sua graduação vai ser aceita ou não, não dá para esperar a publicação do edital para começar os estudos. Então, inicie. Se não vier a sua graduação nesse novo edital, partir para o próximo. Mas não dá para aguardar, ter certeza, para começar a estudar, ok? A composição da prova passada foi, então, para perito criminal. Português, atualidade e noções de informática para conhecimentos básicos. Criminalística, medicina legal, administrativo, penal e processual penal para conhecimentos específicos. E uma discursiva do tema de atualidade. Para perito químico legal, que é outro cargo que a gente vai abordar aqui nas estratégias de estudo, a gente teve os mesmos conhecimentos básicos, com a diferença nos conhecimentos específicos, que caiu farmacologia e toxicologia no lugar de medicina legal. E os demais aspectos, todos iguais. A nossa discursiva valeu 15 pontos, então a discursiva de atualidades. E a objetiva da CESP foi de múltipla escolha. A gente não teve aquilo que geralmente tem nas provas da CESP, de serem certo ou errado, e uma errada anula uma certa. Novamente, nós não temos informações ainda desse edital, de como é que vai ser, mas pode ser tanto múltipla escolha ou certa e errada. Vale aí já iniciar a preparação das duas maneiras, treinando tanto questões do CESP múltipla escolha, quanto questões certa ou errada. Como a gente não sabe ainda o que vai vir, então já se prepare para as duas possibilidades. Esse foi um raio-x, então, do nosso edital anterior, no qual estamos nos baseando para falar das estratégias aqui. Quem não viu o edital anterior ainda, baixe, vai lá no Google, coloque edital Polícia Civil da Paraíba 2008, para dar uma lida no edital na íntegra e entender como é que foi o funcionamento, tá bom? O que a gente já tem de informações para o próximo concurso? 1.400 vagas, vaga pra caramba, e a distribuição provável que a gente vai ter já foi divulgada. Coloquei aqui
fonte do Estratégia de Concursos que eu tirei, então depois vocês deem uma olhadinha, mas são muitas vagas aqui para perito criminal. Normalmente a gente não tem tanta vaga assim. Perito químico, 45 é vaga pra caramba, então vamos aproveitar que vai ser uma ótima oportunidade, tá bom? Banca, nós já temos aí a certeza que vai ser a banca CESP. Alguns estão temendo e outros estão celebrando. Eu acho que é uma ótima notícia, porque a banca CESP, apesar de ser uma das bancas mais exigentes e difíceis, ela realmente vai selecionar os candidatos que estão mais bem preparados. Então eu acho que foi uma escolha bem legal aí para os concurseiros da perícia. E em relação a quais áreas serão aceitas, se haverá divisão, como eu já adiantei, a gente ainda não sabe, não temos informações concretas a respeito disso, apenas boatos, rádio corredor. E na dúvida, a gente segue o edital anterior. E na dúvida se a sua área vai estar contemplada ou não, comece a estudar, tá bom? É sempre pior deixar para estudar depois que saiu o edital. Então essa foi uma breve introdução. E vamos entrar agora nas estratégias de estudo. Se você não pegou ainda, pega o seu caderninho para anotar, para depois aplicar essas estratégias, porque só saber e não aplicar não adianta nada, tá bom? Então vamos lá. Preparação para as fases. Então eu quero passar por essas 3 fases aqui, objetiva, discursiva e capacidade física, que são as fases que eu acredito que precisam aí de uma preparação prévia, antes mesmo da publicação do edital e que já dá para iniciar agora. Prova objetiva. Até a gente ter novas informações, o que eu sugiro é seguir o edital anterior. Eu acho que não é produtivo para nenhum concurseiro ficar especulando, que matéria que será que vai cair? Será que vai vir a mesma coisa ou coisas diferentes? Assim, tudo nessa altura do campeonato, em que a gente não tem mais novidades, é chute, tá, gente? E a única coisa de concreta que nós temos mesmo é o edital passado. Então, eu seguiria o edital anterior, e é o que eu vou seguir aqui nesse vídeo. Eu não ficaria aí especulando o que será que cai ou não até ter informações concretas. Em relação à prova discursiva, eu considero muito prudente começar a treinar desde já a técnica de discursiva, mesmo que a gente não saiba se vai ter ou não discursiva nesse novo edital. Porque discursiva é uma parte do concurso que exige uma preparação bem mais a médio e a longo prazo. É difícil para quem não está acostumado a escrever discursivas para concursos, então mesmo que não tenha, você pode aproveitar isso para algum outro concurso. Se tiver, vai ser muito difícil, muito ruim encaixar isso no seu tempo de estudos só no pós-edital. Então eu acho que a preparação para a discursiva deveria iniciar já o mais rápido possível. E a prova de capacidade física também. Eu já reprovei num TAF, no meu primeiro concurso, na Polícia Civil do Distrito Federal, em 2016. Na época eu nem achava que eu ia para as próximas fases. Foi uma escolha minha, sinceramente, não treinar, porque eu não ia conseguir estudar para o concurso, manter a faculdade e treinar para o TAF na época que eu era muito sedentária. Então eu optei por não treinar, passei para as próximas fases e simplesmente eu não tive tempo de desenvolver a minha capacidade física até a data da prova e reprovei no TAF. Então, quem deseja prestar esse concurso deve sim iniciar o quanto antes, mesmo que não seja aí fazendo crossfit 5 vezes na semana, que não tem necessidade disso, mas já iniciar a preparação aos poucos, foca ali na corrida, nos testes que vieram no edital passado, mas não deixe para começar também só depois que for aprovado na primeira fase, tá? Quais matérias estudar, então? Bom, como eu já falei, até maiores informações sobre o novo edital, a gente se baseia no anterior, que a gente tem lá conhecimentos básicos e específicos. Então, baixem o edital. Aqui eu vou traçar estratégias gerais, né? Não tem como ficar pegando tudo no edital. Então, baixem, né? Até para acompanhar essa aula aqui. E é isso que eu vou utilizar como base. Exceção, tá? Que eu não acho que seja necessário incluir no seu estudo a partir de agora. No edital passado, caiu atualidades, tanto na prova discursiva quanto na prova objetiva. Para a prova discursiva, é essencial incluir o estudo a partir de agora. Mas para a prova objetiva, que vocês viram que é um peso bem pequeno, se não me engano eram 5 questões, e atualidades é muito difícil de gabaritar, quase ninguém gabarita, e é um conteúdo infinito, né, porque as notícias nunca acabam. Eu acho que vale esperar a publicação do novo edital para saber se vai ter ou não
atualidades na prova objetiva. Então, enquanto isso, ir focando nas outras matérias que valem mais e deixar atualidades de lado. É o que eu faria agora, principalmente se eu tivesse aí uma limitação de tempo, tá bom? E para organizar os estudos, eu separei aqui algumas estratégias para vocês, tá? Então, não simplesmente aí pegar tudo do último edital e colocar num cronograma ali para, durante a semana, passar por todas as matérias, tá? Vamos aos poucos, vamos por partes, como diz o esquartejador. Então, primeira dica que eu dou aqui para organizar o cronograma de vocês é não colocar todas as matérias de uma vez no cronograma, tá? Colocaria no máximo 3 ou 4 matérias, e assim que você vai fechando cada uma das matérias, você insere as outras no cronograma. Por que a gente sugere isso? Primeiro, que estudar uma matéria por vez é extremamente cansativo e, de acordo com os estudos aí de neuroaprendizagem, é pior, tá? Porque o cérebro se cansa e o cérebro gosta de novidade. Então, sempre que puder mesclar matérias diferentes no mesmo dia de estudo até, é o melhor. Então, estudar uma matéria por vez, embora algumas pessoas usem essa estratégia, ela não é a melhor estratégia em termos de aprendizagem. E no outro oposto, que tá ali, estudar todas as matérias de uma vez. Também é um problema, principalmente para quem está iniciando os estudos para concurso. Você vai passar muito tempo entre ver um tópico de uma matéria e depois chegar no mesmo tópico ou no próximo tópico daquela matéria. Então, eu terminei ortografia de português hoje, aí até eu passar por um tópico de todas as outras matérias e voltar em português, demora muito. E fragmentar demais o aprendizado também é ruim, tá bom? Então, quando você pega ali um bloco de matérias, que é o que a gente chama, né, estudo por blocos, facilita muito mais o aprendizado, torna muito mais dinâmico. Então, peguem em pequenos blocos de matéria e vão modificando, acrescentando mais matérias conforme forem finalizando as anteriores. O que eu sugiro aqui, tá? Exceto a discursiva. Então, você precisa tratar a prova discursiva como uma matéria à parte. E essa matéria, ela nunca é substituída. Então, é muito difícil fechar o estudo da discursiva, porque sempre vão ter temas novos para ir treinando, a gente sempre vai ter um aspecto para ir melhorando. Então, trate a discursiva como uma matéria. Então, você pode pegar ali 3 matérias do edital da prova objetiva, mais a discursiva. E, por exemplo, finalizei criminalística, pega alguma das outras matérias de conhecimento específico e coloca no lugar. Discursiva, o estudo dela é constante, ela não vai ser substituída. Sugiro para início, tá? Então, eu separei aqui um bloco de matérias para que vocês já iniciem, não fiquem pensando, mas por qual que eu começo então? Eu vou dizer aqui por qual que vocês deveriam começar. Perito criminal, eu coloquei aqui as matérias que têm maior peso no edital, pelo menos no edital passado. Então, português, que foram 10 questões, criminalística, que foram 30 questões, 3 vezes o peso. Direito processual penal, 10 questões. E discursiva, que foram 15 pontos. Então, eu começaria com esse bloco aqui, que está abrangendo aí as matérias de maior prioridade no seu concurso, tá? E para perito químico legal, eu começaria com português, farmacologia e toxicologia, processo penal e discursiva. Então, só mudando aí uma das específicas, né? E vejam que o peso dessa matéria de farmacologia e toxicologia e criminalística para perito criminal, ele é 3 vezes de português, 3 vezes de processo penal. Então, já saibam aí dosar o tempo de vocês no cronograma. Então, eu começaria por essas matérias e assim que fosse finalizando uma delas, você vai acrescentando as demais no cronograma de estudos de vocês. Bom, outra dica que eu dou aqui na hora de montar o seu cronograma de estudos é incluir revisões e questões desde o início dos estudos. Então, vamos lá. Não dá para estudar só a teoria ou querer fechar o edital inteiro antes de revisar, antes de fazer questões. Então, as revisões e questões, resolução de questões de concurso, devem ser incluídas desde o dia 1. Então, a partir do momento que você finalizou o primeiro tópico do edital, você já inclui revisões desse tópico e revisa ele periodicamente. Porque nós somos humanos, acredito que todo mundo que esteja vendo aqui, ou 99% de vocês seja aí humano, e se esqueça das coisas. Isso é normal. Então, se a gente não revisar, não voltar periodicamente daquela matéria, a gente vai se esquecer. E aí, a hora que sair o edital,
você já vai ter esquecido o que você estudou essa semana. Então tem que incluir revisões e questões desde o início. E as nossas questões de concurso já precisam ser focadas na banca do concurso, que é o CESP. Então, na hora de resolver questões, de preferência, já entra nas questões do CESP, que é para pegar esse jeito aí de resolução do perfil da banca CESP. Então, incluir isso desde o início dos estudos, que vai ter muita diferença, muito impacto no desempenho de vocês. Outra dica que eu dou aqui é que ninguém busque o método perfeito. Hoje em dia, a gente tem uma abundância de informações na internet sobre métodos de estudo, sobre organizar cronograma e estudar de forma X, de forma Y, com tal técnica. E aí, os concurseiros ou os que desejam ser concurseiros passam tempo demais pesquisando sobre métodos, participando das lives, assistindo vídeos como esse e não iniciam o estudo propriamente dito. E assim, tudo bem afiar o machado, eu acho que vocês devem fazer isso. Mas só ficar se preparando, estudando sobre métodos de estudo, não conta como estudo. Então, assim, deixem para evoluir o método de vocês ao longo dos estudos. Não esperem aprender o método perfeito, até porque isso não existe, antes de começar a estudar. Então, peguem essas informações que eu estou dando aqui e organizem da forma como vocês acharem melhor, da forma como vocês já sabem se organizar, seja por ciclo de estudos, por carga horária, por cronograma fixo, colocar cada matéria de um dia. Não importa, tá? Ao longo do tempo, você vai refinando os seus métodos. Então, não dá, com o edital para sair, o edital no forno, a gente passar ali mais tempo se preparando, digamos assim, estudando sobre métodos de estudo do que efetivamente estudando. Então comece, mesmo que você não tenha segurança ainda, mesmo que você não ache que esteja perfeito, e ao longo do tempo, ao longo das semanas, você vai aprimorando os seus métodos. Mas não passe mais tempo só estudando sobre estratégias de estudo sem aplicar, sem realmente colocar a mão na massa, tá bom? Então, tempo de boom da cadeira é mais válido se você está realmente estudando o conteúdo para concurso e não estudando sobre estudar, tá bom? Outra dica que eu dou aqui até, então, se você está com dúvida em relação à organização dos estudos, eu não conheço nenhum método, eu realmente não sei como me organizar. Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, que é um e-book que a gente tem gratuito, e nesse e-book a gente fala de 2 ou 3 métodos de organização de cronograma. Então você baixa esse e-book, ele é bem curtinho, escolhe um dos métodos, aplica e segue estudando. Pega aquelas matérias lá que eu coloquei como início sugerido, escolhe um método e senta e estuda. Gente, por favor, não enrolem para iniciar os estudos. Esse concurso ele vai ser de um nível mais alto, então quanto antes vocês iniciarem, melhor, ok? Então acessem esse link aqui na descrição, baixem o e-book e já comecem a aplicar isso aqui que eu tô falando, tá? Eu não vou elaborar muito aqui sobre a organização dos estudos, porque a maior parte das informações está dentro do e-book. Então é só pegar, baixar e aplicar tudo que eu tô falando aqui. E finalizando então, com algumas dicas bônus da nossa banca CESP, eu poderia gravar um vídeo só disso, tanto que na mentoria a gente tem ali análise do edital, análise da banca, analisando o padrão de gabarito da banca. Então vou dar uma pincelada aqui, novamente, para vocês já começarem a estudar e não fiquem aí numa overdose de informações que vocês não têm tempo de aplicar, tá bom? Bom, a nossa banca CESP, então, tem um nível de cobrança médio a alto, então dificilmente você vai ver uma questão muito fácil do CESP, por isso aí, iniciar o quanto antes e ir aprofundando os seus conhecimentos. A próxima prova, diferente da anterior, pode vir aí como uma errada anula uma certa, e aí o que fazer nesse caso aqui? Existem técnicas de chute específicas para tentar ganhar uns pontinhos a mais nesse esquema aí de uma errada anule uma certa. Então, se você está no estágio bom de estudos, já está mais avançado, é legal procurar essas técnicas de chute para tentar ganhar um pontinho a mais aqui no CESP, tá bom? Outra dica da banca é que na parte de língua portuguesa, focar em compreensão e interpretação de textos, que é 40% das questões do CESP, e em reescritura de trechos. Se vocês forem ver, a maior parte das questões do CESP pega algum trecho do texto, então elas nunca são assim, isoladamente, né, sobre aspectos gramaticais,
e pede para você reescrever ou substituir por alguma palavra e analisando aí se permanece o sentido original do texto e se permanece a correção gramatical. Então, muitas questões são baseadas nisso. Se eu fosse para falar, focar em 2 tópicos de português, seriam esses 2 aqui. Outra característica do CESP é que as questões normalmente não são separadas por matéria ou assunto. Se vocês forem baixar provas recentes do CESP, vocês vão ver lá que não tem aqueles títulos, né? Noções de direito, informática. Então, é tudo junto, não é separado por matéria. E dentro de cada matéria, quando é questão, né, isolada da matéria, porque várias vezes o CESP pega e faz uma questão de matérias diferentes, dentro da mesma matéria também eles pegam tópicos diferentes da matéria dentro de uma mesma questão. Então tem que se acostumar com essa multidisciplinariedade das questões do CESP e não esperar que a sua prova vai estar organizadinha, bonitinha, tipo assim, direito processual penal, sobre inquérito policial, responda. Normalmente a gente não tem isso no CESP, então já se acostumem lá com a resolução de questões da banca, tá bom? Outra dica que eu dou para vocês na hora de treinar discursivas é que as atualidades do CESP normalmente abordam temas contemporâneos e correlatos ao cargo. Então, dificilmente no CESP vai cair uma coisa que aconteceu, sei lá, mês passado, semana passada, coisas muito próximas aí do edital. Normalmente o CESP coloca na discursiva de atualidades temas que já estão se estendendo ao longo do tempo, mas que até hoje têm algum impacto, que ainda estão em discussão. Então, temas contemporâneos. E o legal também do CESP é que muitas vezes esses temas estão correlatos ao exercício do cargo. Então, para perito criminal, você pode esperar aí um tema de atualidades do universo da segurança pública, que é bem a cara do CESP colocar esse tipo de tema na redação de atualidades. E a última dica que eu dou é que a gente já está com a mentoria aberta para Paraíba, com foco em resolução de questões e desenvolvimento dos estudos da banca CESP. Então, estamos com mentoria para perito criminal oficial, perito químico legal e papiloscopista da Paraíba. Estou deixando também aqui na descrição dos vídeos os links. E a gente já está disponibilizando para os nossos alunos tudo que a gente tem de conteúdo de outros editais para a banca CESP. Saindo aí, então, o novo edital, a gente vai atualizar tudo e aí é sangue nos olhos, totalmente direcionado ao novo edital. Mas enquanto isso, a gente já pode aí se virar muito bem com as informações que a gente já tem de outros concursos. Então, estou deixando ali o link do e-book e das mentorias aqui na descrição. Dúvidas que vocês têm sobre o edital, sobre estratégias de estudo da Paraíba, deixem aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, que a gente está sempre publicando aí, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, conteúdos de estratégia de estudo para perito criminal e para outros cargos da Polícia Civil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que realmente apliquem as coisas que vocês aprenderam aqui hoje. E vamos com tudo para a Polícia Civil da Paraíba, que vai ser uma ótima oportunidade para o pessoal. Tchau!